Oi pessoal, Tricolora de volta aqui, e nesta edição trouxe um pedacinho da coletiva de Diniz, que desta vez surpreendeu a todos. Isso mesmo pessoal, segura essa bomba. Diniz finalmente vestiu a sandália da humildade e reconheceu que o Fluminense está jogando mal. Em entrevista coletiva depois do fiasco na derrota por 3-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena, o técnico Fernando Diniz admitiu a necessidade urgente de melhora e de reação do Fluminense, que não vem fazendo bons jogos. Especialmente longe do Rio, o tricolor ainda não venceu. Foram 3 derrotas e 2 empates em 5 jogos. Boa noite. Em relação ao jogo determinante para o resultado da partida e o jogo ruim que a gente fez, repetimos muitos erros na primeira fase da construção. Os gols do Corinthians, principalmente os 2 primeiros, foram erros que a gente não costuma cometer, a gente tem cometido de maneira recorrente nesse ano e os adversários estão sabendo se aproveitar. Em relação a recalcular a rota, não sei se essa é a palavra exata, mas a gente está tentando ajustar isso, não é desde hoje. A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então não é por conta do jogo de hoje, é por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo. Tanto em termos de resultado, como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo em rendimento e em resultado. Em relação, de uma maneira crua, assim, não é uma coisa, está faltando coisas e a gente está trabalhando para poder ajustar isso. No jogo não só o jogo de hoje, contra o Alianza Lima, contra o próprio Cerro Porteño, que foi 0-0, as poucas chances que eles tiveram, a gente que acabou oferecendo erros de construção do time. E então isso na parte tática passa muito por isso. A gente parar de errar coisas que a gente não treina para cometer esse tipo de erro. Uma coisa que desde quando cheguei aqui em 2022 a gente nunca errou tanto como está errando agora. E com o tempo que a gente está jogando, esses erros eram para eles estarem cada vez menos diminuídos, não eles irem aumentando. Uma coisa que a gente precisa corrigir imediatamente. Eu acho que o time, não é que a gente está jogando abaixo do que a gente pode e temos resultados abaixo do que a gente deve. As duas coisas. Mas a gente tem uma outra coisa que a gente precisa ter consistência. A gente não tem com o jogo do Vasco, a gente fez uma partida boa, mas também oscilamos e entregamos também uns 3. A gente devia ter perdido para o Vasco por erros nossos, como a gente perdeu hoje. Contra o Alianza Lima foi igual. Contra o Colo-Colo também a gente errou. E a gente também fez um bom jogo contra o Colo-Colo. A gente precisa imediatamente parar de errar esse tipo de erro que o modelo de jogo que a gente adota, ele não permite esse tipo de erro. São erros assim muito fáceis de serem evitados. Então isso é uma coisa. E uma outra coisa é assim, e talvez o mais importante, a gente voltar, saber que passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 ele urge, o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil, a Copa do Brasil e a Libertadores são tão difíceis quanto, são jogos, daqui a pouco, são jogos assim, mesmo a fase de grupo da Libertadores, você não tem margem para você errar, depois é mata-mata, se você errar, você está fora, e a Copa do Brasil é mata-mata direto. Então, os campeonatos são todos difíceis. E a gente precisa melhorar bastante, principalmente no que diz respeito da parte tática, na construção, não errar coisas tão simples e ser um time mais consistente. Não adianta a gente jogar bem um jogo, no outro jogo a gente não jogar bem, ou a gente jogar bem dentro de casa, não jogar bem fora de casa. A gente precisa ter consistência e voltar o quanto antes a ser um time mais competitivo do que a gente tem sido. A postura do time hoje não foi boa. Contra o Cerro Porteño, eu gostei da postura do time. O time a gente não jogou bem tecnicamente, foi um jogo totalmente diferente desse. A postura do time contra o Cerro Porteño foi muito boa. Foi um jogo difícil, a gente ganhou 1 ponto, não perdemos 2 lá. Essa foi a avaliação que eu fiz. Foi muito difícil o jogo, o time do Cerro Porteño respeitou muita gente e a gente também respeitou muito o Cerro Porteño lá. A gente não tomou riscos desnecessários, mesmo assim a gente errou uma outra bola que podia ter tomado o gol. Foi um jogo muito diferente desse. Hoje a gente jogou, a gente precisava ter muito mais foco, concentração, porque esses erros, o que faz trabalhar? Tem que continuar trabalhando e continuar treinando. Não tem assim uma coisa, você vai pensar, tá treinando, tem que continuar trabalhando e ajustando cada vez mais, corrigindo no vídeo, se concentrar mais, saber que a gente tem a capacidade
de não errar, porque esses erros que a gente está cometendo, não é que em 2022, quando eu acabei de chegar aqui, eu não cometia. Não é questão só de treino, embora a gente treina muito. É uma questão da gente nos jogos, talvez estar mais compenetrado naquilo, não achar que aquilo é uma coisa natural, a gente requer atenção. E é uma coisa que o time sabe fazer, e isso é uma coisa que eu acredito que a gente vai corrigir. Eu não vou precisar que se vai ser amanhã, depois, mas é uma coisa que está muito no nosso alcance corrigir. E a gente vai fazer de tudo para corrigir o quanto antes. Será que agora Diniz vai mudar radicalmente? Também reconhecer o erro e continuar batendo na mesma tecla não adianta, né, galera? Diniz precisa urgentemente se reinventar. Concorda? Deixe seu comentário e seu like aqui no vídeo e compartilhe essa coletiva pra geral. Até a próxima, pessoal!